Olá pessoal, tudo bem? Bom, recebi da Banggood esse aparelho, esse equipamento aqui, um multímetro gráfico, né? Eles chamam de multímetro e osciloscópio. Eu vou dizer para vocês já de antemão que ele é um multímetro gráfico, muito importante para quem vai realizar manutenção de placas eletrônicas, equipamentos eletrônicos. Eu vou apresentar esse vídeo, então, ele é destinado aos nossos alunos do curso de eletrônica e também aos alunos dos cursos de eletricista que curtem eletrônica também, né? Seja para trabalhar ou como hobby mesmo. E claro, né? Como estamos disponibilizando esse vídeo no canal do YouTube, também destinado a todos aqueles que nos seguem, né? E que gostam do assunto eletrônica. Pessoal, esse equipamento aqui então foi processado, né? Todo o pedido dele pela Banggood no dia 1 de junho deste ano, né? Agora, no dia 21/6 ele foi recebido nos Correios aqui do Brasil. Houve ali o trâmite, né, verificação pela Receita Federal. E no dia 24/6 ele estava disponível na agência dos Correios da minha cidade para retirada, tá? Bom, então o prazo entre o processamento e a entrega do equipamento, 24 dias, né? O que é muito importante, que é muito bom, né, na realidade, porque considerando que é um equipamento que veio da China, né? Então o prazo médio, galera, para vocês aí é em torno de 20 a 40 dias a entrega máximo, período máximo, né, de entrega dos produtos que vocês adquirirem na Banggood, tá? O custo desse equipamento aqui, em torno de $50, tá? Aproximadamente $50, tem um custo de envio também. Então hoje, pessoal, esse equipamento estaria custando, né, hoje, nessa data, hoje é dia 30 de junho de 2021, ele estaria custando em torno de R$276, tá? Baseado no dólar de hoje. Então, se você for comprar hoje esse equipamento, 276. Se o dólar subir, aumenta um pouquinho. Se o dólar cair, diminui também, né? Certo? Então, com relação à entrega, o prazo de entrega e com relação ao valor, pessoal, seria isso aí, tá? Agora vamos às apresentações do equipamento. Como você pode ver, ele tem um display bacana, né? Display bem grande. Eu vou até ligar ele para você ver aí. Auto Power. Tá aqui o display dele, um display que você consegue ter uma boa visualização. Ele tem a parte gráfica dele aqui, ó, onde você consegue visualizar as formas de ondas. Eu vou demonstrar para vocês na sequência. Ele mede aqui, ó, pessoal, tensão contínua pequena, milivolt, na faixa de milivolts. Importante para algumas aplicações, né? E depois ele tem a escala de tensão contínua que vai até 1000 volts, tá? Que é a escala, uma das escalas mais utilizadas por nós da área de eletrônica, né? Na sequência nós temos a escala de tensão alternada, lembrando que todas essas escalas que eu estou passando aqui, ó, do milivolt, do volt contínuo e da tensão alternada, eles têm possibilidade, né, de demonstração de gráfico, né? Você consegue não somente medir a tensão, né, como a frequência e também a forma de onda dos sinais que você está medindo numa placa, tá? Isso é muito importante. É uma pena que a frequência, né, a resposta de frequência do equipamento é baixa, né? É na faixa de 20 kHz, mas como você vai perceber na prática, é possível aí você estar trabalhando tranquilamente com placas eletrônicas, observando também se o sinal está oscilando, se a fonte está oscilando e por aí vai, né? Por nós temos o frequencímetro. Esse frequencímetro aqui é muito importante, pessoal. Ele mede até 5 MHz. 5 MHz é um valor legal, né? E além disso, ele tem a escala aqui, né, acoplada juntamente aqui. Você tem frequência. Se você selecionar aqui, ó, pressionar o Select, né, ele já muda para tá vendo essa porcentagem aqui? Esse sinal significa que ele vai medir o Duty Cycle, tá? Que é o tempo que o sinal fica alto e o tempo que o sinal fica baixo. On e off, né? Então é importante para análise de fontes PWM, sinais PWM, é importante esse tipo de medição também, tá? Para você voltar para o frequencímetro, basta pressionar o Select aqui, certo? Ele já volta para o Hertz. Depois nós temos uma escala muito, muito importante mesmo, né? Escala do ohmímetro, escala dos semicondutores, né? Vai medir diodo, vai medir transistor, né? Escala do capacitor, escala de BIP. Então, para você, aqui no caso, ele está na escala do ohmímetro, tá vendo? Em modo automático. Pressiona o Select, ele passa para o diodo, tá? Vai medir diodo, transistor, tiristor, né? Pressiona novamente, ele vai medir BIP, né? Ele vai bipar o curto, até 50 ohms ele vai bipar para você. Medições de continuidade, trilhas, cabos e por aí vai, né? Fusíveis. Pressiona novamente, ele vem para o capacímetro, tá, pessoal? Lembrando que esse aparelho, ele tem várias entradas aqui, eu vou mostrar na prática. Então,
dependendo de como você vai medir, né? Capacitores de baixo valor, né, ele consegue medir tranquilamente nessa escala aqui. Mas, se for valor mais alto, né, eu diria valor acima de 1000 microfarad, já é interessante você trocar para a escala do MF. Interessante você trocar para a escala do MF, que mede aí até 10.000 microfarads ou 10 milifarad, tá? Na sequência temos a corrente, o miliamperímetro, que mede corrente contínua e corrente alternada. Se você observar o símbolo aqui, está em corrente contínua, né? Se você mudar o select, ele vai passar para corrente alternada, certo? Mesma forma aqui, uma outra escala de 10 amperes, que mede correntes de até 10 amperes. Lembrando que o tempo máximo de medição 15 segundos, né? E também, pessoal, e muito importante, né? Esse aparelho mede corrente contínua e também mede corrente alternada. Basta você selecionar aqui, né? Passa para alternado ou passa para contínua, tá? Tranquilo? Então, realmente um multímetro bem completo, né? Medições de corrente contínua, corrente alternada, ok? Bom, aqui, galera, ele é alimentado, esse equipamento, por 3 pilhas, né? 3 pilhas AA, que são aquelas pilhas maiores, não é a palito, né? É uma pilha um pouquinho maior. Tem esse suportezinho aqui para você estar colocando em cima da bancada, né? E tendo uma visualização bacana. E aí, na sequência, nós temos aqui os botões, né? Esses botões aqui, por exemplo, aqui, você tem... Eu coloquei na escala de tensão contínua, né? Então você pressiona aqui, passa ele para gráfico. Aqui você consegue diminuir o tempo do sinal ou aumentar o tempo. Então tem essas funções aqui, são funções duplas, né? Se você estiver no gráfico, aí se você pressionar aqui, você aumenta a base de tempo da medição. Se você pressionar o select, você diminui a base de tempo da medição. Então o sinal fica mais rápido ou mais lento na tela. Ele tem aqui o botão DS, né, que ele vai apresentar aí formas de ondas que ele armazenou. Então você pode simplesmente pressionar aqui, ó, no hold, e ele vai te mostrar, né, as memórias que ele tem aqui, ó, certo? Ó. Ele tem algumas memórias aqui, ó, H0, né? Você pode pegar H1, H2, ele consegue memorizar, pessoal, algumas formas de onda, tá? Aqui ele armazenou algumas baboseiras que eu devo ter feito aqui antes, né? Então são funções que o multímetro comum não tem, certo? Então, pessoal, apresentado ele para vocês, né? Uma outra coisa, antes de encerrar aqui a apresentação inicial, categoria dele 2.000 volts, o que é muito alto até, por sinal, né? E aqui nós temos uma outra informação, né? Categoria 3.600 volts e categoria 2.000 volts. Galera, o que está faltando, na minha opinião, é realmente uma fiscalização dos órgãos, né, que certificam equipamentos eletrônicos, para garantir que esses valores são reais mesmo, né? Porque se forem reais, cara, realmente ele tem uma segurança excelente para trabalhar com, até mesmo com elétrica, tá? Não somente com eletrônica, mas também com elétrica. Essas características de categoria aí, tá? Bom, pessoal, sem mais demora então, vamos agora às apresentações, né? Uma outra coisa então, resposta de frequência 20 kHz, tá? É o ponto fraco, na minha opinião, desse equipamento. Existe modelos mais modernos, tá? Ou mais sofisticados da Mustol. Por exemplo, o MT8207, aí 8208, tem outros modelos, pessoal, que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, o link desses produtos, né, com melhores características, principalmente com relação à resposta de frequência, que aí eles seriam realmente um osciloscópio portátil com função de multímetro. E esse aqui já diria que seria um multímetro gráfico e não um osciloscópio multímetro, tá? Então, se você quiser, pessoal, pergunta nos comentários, né? Faz uma pergunta nos comentários, ou então vai na descrição do vídeo que você vai ter lá todos os outros produtos melhores, né? Com melhores respostas, um pouquinho mais caro, com certeza vai ser mais caro, mas se você quer algo melhor, você vai ter que desembolsar um pouquinho mais, tá? Pessoal, não esquece, né, de curtir o nosso vídeo sempre, a gente precisa dessa ajuda de vocês. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, né, para ajudar também o canal a crescer. Aguardo o comentário de você, o que você achou do vídeo, o que você achou do multímetro, né? A visita de vocês lá no site da Banggood para dar uma verificada, verificar os modelos que eu vou estar passando na descrição. E outros modelos também que você pode estar pesquisando no site deles lá, ok? Pessoal, as ponteiras do aparelho é muito boa, tá? São ponteiras realmente com qualidade bacana para você ter durabilidade e segurança nas medições. Só a questão que ela não tem ponta fina, tá? A ponta dela realmente é ponta padrão, né? Da maioria dos multímetros que a gente encontra no mercado. Então, se você quiser uma ponteira mais fina, você vai ter que fazer isso com agulha, né? Então, vamos lá, vamos colocar aqui, ó,
A ponteira preta, como sempre, pessoal, vai no com, né? Aqui nós temos outras entradas, então tem que tomar bastante cuidado, dependendo do que você está medindo, pode variar. Mas na grande maioria das vezes, né, a ponteira preta vai sempre no com. Nesse caso, a gente vai começar medindo com a ponteira vermelha no volts, ohm e capacímetro, tá? Como eu falei para vocês, vamos utilizar um DVD para estar fazendo esses testes com vocês aqui. E pessoal, olha só, aqui ó, é a entrada de força do aparelho da fonte, tá? Aqui nós vamos ter a entrada de tensão, no caso 127 ou 220 volts alternado, né? Que vai ser filtrado, retificado e aí filtrado por esses capacitores. Através desse circuito integrado, nós temos aqui um chaveador de PWM, né? Ele vai chavear o transformador Chopper e vai entregar na saída, né, as tensões isoladas da entrada, é claro, né? Isoladas da entrada, tensões de baixo valor para alimentação do equipamento aqui. Vai alimentar a placa principal, vai alimentar a placa de controle, né? Vai alimentar o motorzinho aqui, o controle do DVD. Então tudo vai sair dessa fonte, tá? Então temos a placa da fonte, a placa principal e uma placa de controle aqui, tá? Ele tem esse aqui também tem karaokê. Então nós temos aqui entrada de microfone, controle de volume e tal, né? Beleza? Vamos então, pessoal, fazer uma análise dessa fonte para você ter uma ideia, né, de como que funciona o multímetro, tá? Fazemos duas coisas ao mesmo tempo, né? Fazemos a demonstração do equipamento na prática e já aproveitamos aí, fazemos algumas medições no aparelho real, né? Passa a pressionar, ó, já está girando o disco, ó. Ok, então o equipamento já está conectado, nós podemos começar a realizar as medições, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, vou começar pela entrada aqui, tá? Vou colocar na tensão alternada, nós vamos medir a tensão que está entrando aqui na rede, tá? Bastante cuidado nas medições, pessoal, para não fechar curto, não encostar em nada, né? Aqui você está trabalhando sem isolamento da rede elétrica, tá? Aquele sinalzinho que acusa ali, aquela seta, né, indica que é uma tensão alta, uma tensão realmente cabreira, né? Perigosa. 232 volts está entrando para mim aqui, tá? Eu estou numa área rural, então a tensão varia muito aqui, né? Beleza? Então tranquilo. Agora, se eu quiser ver o gráfico, como é que está essa forma de onda, basta eu mudar aqui, ó, a pressão. Pressionar por 2 segundos o botão aqui, né? Display. Tá vendo? Ele vai primeiro para alto, você pressiona de novo, segura por 2 segundos, ele já está na forma gráfica, tá? Aqui ele está mostrando a forma de onda, só que ele está bem pequenininho, então ele não está conseguindo ainda ajustar, né? Vamos esperar um pouquinho. Vamos pressionar aqui para ele conseguir fazer um ajuste. Ó, pressiona novamente para ele pegar a medição automática, tá, pessoal? Então tá aqui, ó, ele está medindo para vocês ali 60 Hz, tá? Frequência da rede. Deixa eu segurar quietinho aqui. Ele está medindo aqui no cantinho do display 232 volts, né? 0.8, 230.9, né? 60 Hz e te dá a forma de onda alternada do sinal presente na rede elétrica, tá? Coisa que o multímetro comum não ia te dar, só te dá o valor, né? Aqui ele te dá o valor, a frequência e a forma de onda, tá? Muito bem, agora que nós já medimos a tensão alternada na entrada da rede, né? Vamos trocar aqui para tensão contínua e vamos medir, pessoal. Eu já troquei aqui já para numérico, né? Tirei do gráfico e coloquei para numérico. Vamos ver a tensão que nós temos aqui, ó. Esse circuito integrado é o nosso A6259H, tá? É o nosso chaveador PWM da fonte aqui. Pessoal, já peguei no datasheet desse integrado aqui o que é cada pino, tá? O pino 1, então, é o source dele, ou a proteção OCP. O pino 2 é o que faz o soft start, a partida suave dele aqui. O pino 3 é o ground, tá? Então vamos colocar aqui no pino 3, que seria o ground da entrada. Vamos medir a tensão na saída da ponte retificadora, dos diodos retificadores aqui, ó. 320 volts, pessoal, tá? Essa é a tensão que nós temos aqui na saída da ponte retificadora. Tu vê que entrou 232 alternado, né? Foi retificado, filtrado, e agora nós temos aqui a tensão de 320 volts, que é a tensão que esses capacitores carregam, tá? Vamos mudar para gráfico. Pressionei por 2 segundos ali, né? Tem muito cuidado aqui para não escorregar as ponteiras, né, cara? Pessoal, você está vendo ali então no multímetro 321 volts, né? Tensão contínua.
Eu estou na escala de 10 milissegundos ali, né? O tempo. A onda está correndo na tela, né? Então se eu pressionar aqui, ó, ele vai para 20, tá vendo? Fica mais lento. Se eu pressionar novamente, ele vai para 50 milissegundos e fica mais lento ainda, tá? Melhor para medir aqui, né? Então tá lá, ó, pessoal. Ficou a medição mais lenta, de forma que você consegue observar melhor, né? E o valor da tensão e a forma gráfica, já é uma tensão contínua, né? Você percebeu que entrou alternado e nós já temos aqui uma tensão contínua, né? Ou seja, essa parte da fonte está funcionando corretamente, né? Agora nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Mantendo a ponteira preta aqui no pino 3 desse integrado, que é o ground, o pino 4 é o feedback, tá? Vamos ver o que nós temos no pino 4 aqui, ó. Temos uma tensão de 1,5 V aproximadamente. E alguns sinaizinhos, né, de controle que você consegue observar no display também, né? No gráfico, né? Ok? Aqui é a tensão de feedback, então em torno de 1,6 volts. Pino 5 dele aqui, pino 5 dele é a alimentação VCC. Então a alimentação desse integrado normal aqui está com 19 volts, 19,13, ó. E a tensão, né, a forma de onda contínua, né, perfeita, como deve ser a alimentação VCC do integrado, ok? E aí, pessoal, nós vamos agora para os pinos mais críticos desse cara, que é o pino 7 e 8, né? Lembrando que o pino 6 ele não existe, né, o pino 6. Não tem o pino 6, né? Então, o pino 7 e 8 é o dreno, e nele que vai ter o chaveamento em tensão aqui desse transformador. Vamos ver então como é que tá. Olha só, esse aqui é o chaveamento, pessoal, do transformador Chopper, tá? Você não precisa definir tipo de forma de onda, né? É um conversor flyback, cara. Mas você com esse multímetro, você não vai conseguir como um osciloscópio de precisão, né? Mas não há necessidade, cara. Você já está vendo que há oscilação aqui normal, tá? Essa forma de onda que você percebeu ali é a forma de onda que nós temos na entrada do transformador Chopper. Na saída dele, nós temos alguns diodos aqui, tá? Muito bem, pessoal. Agora vamos medir então a saída da nossa fonte flyback, né? Onde nós temos dois diodos aqui, retificadores, que vão trabalhar com a frequência alta de 100 kHz aproximadamente aqui desse Chopper. E aí o nosso ground passa a não ser mais aquele ground do pino 3 aqui, né? Porque esse aqui é a parte quente, né? A parte quente da fonte, e aqui é a parte fria da fonte, ou seja, onde você não tem perigo de choques elétricos, tá? Toda essa etapa de cá, a parte de entrada, né? Que passa por esse fotoacoplador, né? Toda essa parte aqui, esse capacitor de acoplamento, né? Que faz a ligação normalmente entre os terras, quente e frio, né? Então, daqui para cá é perigoso, e daqui para cá você está mais tranquilo para trabalhar. Então, nesse momento, o nosso ground passa a ser para cá, tá? Vamos medir então a tensão, primeiro, de saída do Chopper sem a retificação aqui nesse diodo. Então a gente percebe a forma de onda alternada ali na tela, né, gráfica, em um valor de 1,54 volts. Varia um pouquinho a tensão ali, né, pessoal, 1,70, 1,62, tá? Agora é o seguinte, ó, nesse outro diodo aqui também é alternado, ó, tensão alternada também aqui, mostra que o circuito está oscilando, está funcionando, né? E na saída dos diodos, pessoal, já é tensão contínua, tá? Então nesse diodo grande aqui, ó, nós já teremos uma tensão contínua filtrada por capacitores, ó. E a tensão que ele está entregando aqui, 3,35 volts, tá? Contínuo. Você percebe algumas oscilaçõezinhas ali, né? Nesse cara, tá? Daqui deveria ser contínuo, bonito, mas existe ali algumas oscilações, provavelmente até mau contato aqui da minha ponteira, tá? Quando tira a ponteira ele cai, né? Minha ponteira do ground aqui, ok? Ou seja, deu para você perceber, pessoal, como que funciona, né, a parte gráfica desse aparelho, né? Então você consegue verificar se a fonte está oscilando, se tem os sinalzinhos ali de PWM, tanto na entrada quanto na saída, antes do diodo, depois do diodo, e consegue medir alguns sinais de controle aqui, tá? Fechado, então, consegue medir as tensões, como o multímetro comum, consegue verificar a forma de onda gráfica desse equipamento aí. Agora, para finalizar, pessoal, vou mostrar para vocês aí a medição do capacímetro, tá? Aliás, antes de finalizar, uma coisa muito importante de qualquer multímetro hoje em dia é o frequencímetro, tá? Então, pessoal, vamos medir a frequência desse cara. Vamos agora tirar aqui da escala gráfica. Vamos passar para o frequencímetro aqui.
Aqui ele vai registrar a frequência, né, até 5 MHz. Vamos medir primeiro a entrada, pessoal. Aqui, ó, vou medir aqui, ó. Vou colocar no pino ground da entrada. E vou colocar no pino 7 e 8, tá? Aqui é tensão alta, tá? Ó, dei a partida na fonte. Estamos medindo uma frequência aqui de 400 kHz. Agora ela está com 600 kHz, né? 0,6 MHz. É a frequência que ele começou a trabalhar. Eu dei o play no aparelho agora. Pessoal, a frequência é bem alta, né? A frequência aqui do dreno desse CI PWM, né? O A6259H. Ele está oscilando com uma frequência alta. Beleza, tranquilo. Agora nós vamos verificar a frequência aqui na saída, né? Estamos medindo aqui, ó. Aqui já é a parte de saída da fonte, né? No diodo, na entrada do diodo, nós vemos uma frequência próxima de 400 kHz também, né? Tanto no diodo quanto no outro diodo, mas praticamente a mesma frequência, né? Então nós conseguimos registrar frequências aqui, o que é muito importante, tá, pessoal? Então, além de você verificar a forma de onda, você consegue registrar a frequência das fontes chaveadas, enquanto que o conversor está funcionando, enquanto ele está chaveando, certo? Então, bacana também essa parte do frequencímetro, né? Podemos ver o duty cycle também dele aqui, né? Vamos selecionar Select. E vamos ver aqui na saída, né? Como é que está o duty cycle desse cara aqui. Ó, aqui ele está trabalhando com 61%, tá vendo? Ou seja, ele fica 60% ligado e 61%, né? E 39% desligado. Vamos ver o outro como é que tá. O outro é praticamente a mesma coisa, né? Muito bem, pessoal. Para finalizar, então, eu vou mostrar para vocês alguns testes de capacitores, tá? Mostrando a importância desse equipamento devido a essas características, né? Ele tem um frequencímetro, tem um capacímetro, ele tem um medidor gráfico, né, que te ajuda a diagnosticar fontes chaveadas. Você consegue observar sinais que não apenas basta medir tensão, mas que sim tem que observar se está havendo chaveamento ou não, né? Então, muito bom esse equipamento nessas funções aí. Agora, pessoal, vamos medir capacitor, tá? Que é uma outra função bastante importante. Selecionamos aqui a escala múltipla, né, que é capacitor, semicondutor, continuidade de diodos, né? Selecionamos aqui é o BIP. Aqui no BIP é interessante para medir continuidade, né? E aqui é a escala do capacímetro, tá? Vamos deixar ele em automático. Bom, pessoal, esse capacitor aqui 100 nano ou 0,1 micro, tá? Então ele é um capacitor de 100 nano, tá? Letra M ali é tolerância, mais ou menos 20%. 100 nano é o valor dele, vamos medir para ver. Aqui não precisa mexer nas ponteiras aqui, tá? Nesse caso pode ser do jeito que estava antes ali, conforme nós estávamos medindo, tá? 86 nanofarad, tá? Tranquilo, 20% de tolerância, um capacitor usado, velhinho, né? Então, esse é o valor dele. Bom, agora vamos medir esses capacitores aqui de 47 micro, tá? Microfarad para ver o valor deles. 47 micro, né? Ele está acusando ali 49, quase 50 micro, né, pessoal? Isso é muito bom, tá? Capacitor, quando der valor maior, é melhor, tá? Indica que esse capacitor aqui, em termos de capacitância, está excelente, tá? Então, beleza, o capacitor de 47 microfarad. Aqui eu tenho um capacitor de 2.200 microfarad, né? 35 volts. Então aqui você percebe que eu não consigo medir nada, né, pessoal? 2.200 micro eu não consigo medir do jeito que está a escala aqui. Então eu vou precisar agora fazer o seguinte. Aqui que é o pulo do gato, tá? Você muda para a escala MF, que é capacitores maiores, tá? Capacitores de alto valor. Coloca para milifarad. E aqui tem que trocar as ponteiras, cara. Todas as ponteiras. Essa vermelha aqui, ela vem para cá, onde é miliamperes e milifarad. E essa ponteira preta aqui vai vir para cá, ó. Tá? A ponteira preta vai vir para cá. Então o único momento que você troca as duas ponteiras ao mesmo tempo, tá? As duas ao mesmo tempo, porque sempre essa preta aqui não sai daqui. Mas para medir capacitores de valor maior, você tem que trocar as ponteiras para cá. Presta bem atenção, né? Afinal, o pessoal que mexe com eletrônica tem que ter muita atenção sempre, né? Vamos medir então o capacitor de 2.200 para ver aqui agora. Ele é um pouco lento a medição, tá, pessoal? Tem que aguardar um pouquinho. Então tá ali, ó, 2.185, ok, capacitor, tranquilo a medição dele, né?
Para finalizar, temos aqui um capacitor da Siemens de 6.800 microfarad. Letra M, mais ou menos 20% e 100 volts a tensão de trabalho dele. Vamos verificar que valor que ele está acusando, né? Então 6.800, vamos ver na prática aqui quanto que ele está acusando aqui. Aguarde alguns segundos, ó. 6.183. Então esse capacitor é um capacitor bem velho, né, cara? Foi tirado de placa bem antiga mesmo, né? 6.800, está dando 6.100 e pouco. É um capacitorzinho que já não tem mais as suas características como deveria ter. Apesar de ter uma tolerância de 20%, para mais e para menos, né? Pode funcionar em muitas fontes, mas em fontes que exijam mais desse capacitor ele vai dar problema. Mas o objetivo aqui é mostrar para vocês que sim, nosso capacímetro funciona bem. Tem escala de altos capacitores e tem escala de capacitores de menor valor. Beleza? Não vou mostrar para vocês escala ômica, pessoal, porque é muito simples. Eu já tenho aqui muitos vídeos mostrando isso no canal. Não vou mostrar a medição de continuidade, medição de corrente, porque tudo isso aí faz parte de outros vídeos, outras aulas. Eu gostaria de mostrar as principais características desse equipamento da Mustol MT8206. Pessoal, um abraço a todos e até nosso próximo vídeo. Tchau!